Boa tarde, pessoal. Estou gravando esse vídeo seguindo aquela ideia de que nem tudo são flores na cirurgia plástica, que a cirurgia plástica, como qualquer outra especialidade médica, também tem complicações. Apesar das pessoas não gostarem de falar nisso, a gente tem que tocar nesse assunto para que vocês entendam realmente que faz parte da medicina não ser uma ciência exata. A medicina não é matemática, como eu sempre gosto de repetir para os pacientes, não é? Mas por que eu estou gravando hoje? Acabei de atender uma paciente maravilhosa que fez botox comigo em preenchimento labial. Ela já apresentava uma simetria de sobrancelhas antes de fazer o botox e uma simetria de lábio inferior. Então o lábio dela de um lado era um pouquinho mais fino do que o do outro lado. Então eu fiz o botox inicialmente. Eu particularmente gosto de não tentar compensar no botox na primeira aplicação, ainda mais quando o paciente faz a primeira vez comigo. Eu faço semelhante dos dois lados e deixo para complementar o tratamento no retorno, depois de 15 dias, que é quando o botox dá aquela estabilizada, né? Para quem faz botox comigo, eu sempre explico. Então, o botox começa a fazer efeito depois de 2 a 4 dias. O efeito na primeira semana parece exagerado. Então, às vezes a pessoa fica com a sobrancelha muito elevada ou com a sensação de que está muito pesado o rosto, principalmente quem nunca fez botox. E depois, na segunda semana, vai estabilizando esse resultado e ficando mais natural. Então, por isso eu marco o retorno com 15 dias para que eu possa fazer esses pequenos ajustes, que às vezes tem que fazer mesmo, não tem jeito. Não é porque, né, a doutora Daniela aparece no Instagram que eu vou acertar logo de cara, porque depende da dinâmica do rosto do paciente, da anatomia, né? Não tem como a gente medir milimetricamente e calcular, né, os mlzinhos de botox para paralisar aquela área muscular. Não é assim que funciona. É baseado realmente na visualização que você tem da anatomia do paciente e às vezes até na história do próprio paciente, se ele tem um pouquinho de resto de botox ainda, ou se não tem, ou se ele já tinha uma simetria prévia. Então são várias variáveis, né, que existem em medicina que não dá pra gente calcular matematicamente. Então precisa voltar para o retorno, como eu já fiz vídeo disso falando, porque às vezes o paciente nem repara e eu reparo e vou lá e faço o retoquezinho que o resultado é bem mais rápido que na primeira aplicação. O efeito do resultado do retoque é bem mais rápido. E aí ajusto, né? Bom, o que aconteceu com essa paciente então? Na primeira vez que ela voltou, depois de 15 dias, a sobrancelha estava um pouquinho mais alta que a outra. Eu falei com ela, eu posso fazer o pontinho de botox para tentar, né, simetrizar as duas, mas o que pode acontecer? Pode ser que ela desça um pouquinho mais do que a outra. E você gosta de sobrancelha mais alta, ela gosta de sobrancelha bem arqueada. Então vamos esperar mais um pouco pra gente ver se desce mais um pouquinho e eu faço na próxima vez bem pouquinho para abaixar, porque ao contrário do que as pessoas pensam, na lateral aqui, né, a gente tem que deixar o músculo ativo frontal para que ele possa puxar a lateral da sobrancelha. Se eu faço botox aqui, é o contrário do que as pessoas pensam, ele não vai levantar, ele vai baixar, então vai cair. Entende? Sempre tento explicar isso, mas tem gente que não entende muito bem. Bom, mas não tem que entender não, quem tem que entender isso é a gente mesmo e tem que tentar dar o resultado que o paciente espera dentro dessas possibilidades que eu estou falando com vocês, né? E o que aconteceu no lábio dela? Um lábio que era mais fino, uma parte do lábio, eu tentei fazer um pouco mais de preenchimento para igualar os dois lados. Realmente ficou mais igual, mas a parte posterior ficou mais projetada para o fundo. E quando ela conversava, eu consegui ver que a parte dos dentes dela daquele lado ficou mais obstruída, né? Não conseguia ver. Então dava uma sensação de assimetria grande. Fiz a enzima para diluir o ácido hialurônico, que dilui na hora, e já dá pra ver que diminuiu. E pedi que retornasse depois pra gente ver como é que tava, né? Bom, aí ela voltou hoje, né? Ela fez a sobrancelha, fez uma coisa que eu acho até temerosa, que ela tentou compensar essa assimetria leve de sobrancelha retirando fios. Eu acho melhor você tentar fazer com que o botox fique no resultado mais simétrico possível, para depois você tentar corrigir retirando fios ou fazendo micropigmentação, porque senão esse resultado de tirada de pelo pode, né, causar
uma falha de pelos no futuro e você não sabe se você vai continuar usando Botox depois de anos, né? Então eu acho melhor você sempre estabilizar o resultado do Botox, ver se é aquele resultado mesmo que você quer para depois fazer a micropigmentação ou a retirada de pelinhos, para não ficar falha na sobrancelha no futuro, tá? E a boca melhorou demais. Eu achei que a simetria dela melhorou muito. Tinha uma bolinha do outro lado, que até apareceu depois. No primeiro retorno, a gente não tinha visto essa bolinha, apareceu depois. Eu sugeri que a gente podia diluir só a bolinha, não ia diminuir o lábio dela. Não vou tirar o preenchimento que já tá ali aumentando o volume, é só o da bolinha mesmo. Mas ela optou por ficar com a bolinha, que a bolinha não estava incomodando tanto, não estava aparecendo porque estava na parte posterior. Por que eu tô falando tudo isso? Porque é assim mesmo que acontece, gente. Tem que voltar, tem que conversar com a gente, pra gente poder te oferecer esses retoques, essas oportunidades de que fique melhor possível, mas que não tem como também tudo ficar perfeito na primeira vez. Então vai precisar às vezes ajuste. Em cirurgia, por exemplo, é muito comum que a gente faça uma complementação de tratamento. Já tem pacientes que chegam, dependendo do problema, que a gente já propõe até a cirurgia em 2 vezes. 2 vezes assim, 2 procedimentos. Faz a cirurgia, depois de alguns meses faz um retoque nas cicatrizes, né? Porque realmente de primeira vez, às vezes, a gente não consegue o resultado que a gente pode conseguir com o retoque, né? Então é só para vocês entenderem que isso é super comum, tá? Qualquer pessoa, pode ser pessoa mais dedicada do mundo, mais estudiosa, o médico mais famoso que vocês conhecem por aí, só não tem resultado que não é 100% quem não faz nada. Então a gente costuma em cirurgia falar assim, só não tem complicação na cirurgia quem não faz cirurgia, quem não opera, entendeu? Complicações existem, tá? Existem soluções para as complicações e para algumas, infelizmente, não tem muita solução. Mas graças a Deus, na maior parte dos casos, a gente consegue lidar bem com isso. Ok? Era essa a mensagem que eu queria passar para vocês. Não é para assustar ninguém, mas é porque eu gosto de deixar as coisas muito às claras. Quem me conhece sabe disso, né? Não gosto de paciente insatisfeito, mas eu já prevendo que alguma coisa possa acontecer e justamente para não gerar expectativas irreais nos pacientes, eu gosto sempre de falar bem o que pode acontecer para o paciente ajudar no tratamento, inclusive, né? Voltar a colaborar, porque se o paciente sai insatisfeito, né? Ele sai insatisfeito com o seu trabalho também, ele não entende, né? Que aquilo foi feito da melhor maneira possível para ele. Ok, gente? Mandem então as mensagens aí com as dúvidas, perguntas e dicas também do que vocês querem escutar, ou ver e assistir nos próximos vídeos, ok? Um beijo grande.